Primeiro, eu quero agradecer o convite da Liga, dizer que é sempre um prazer voltar, entre aspas, para Bauru, que é a minha segunda casa. Na verdade, eu sou formada pela UEM, Maringá, onde eu trabalho hoje, mas toda a minha pós-graduação eu fiz em Bauru. Então, eu morei 5, quase 6 anos em Bauru, que é um lugar que eu tenho um carinho enorme, tenho muita saudade, tenho grandes amigos em Bauru. Minhas grandes referências também estão em Bauru, então eu fico muito, muito feliz de certa forma, eu poder voltar um pouquinho para casa, para minha segunda casa. E quando o pessoal da Liga entrou em contato, como eu sei que é uma liga acadêmica, né, de alunos de graduação, a gente então pensou num tema que fosse simples e acessível. Mas apesar de ser um tema simples, a meu ver é um tema importante e que, por mais básico que pareça, né? Porque para mim, para os meus colegas estomatologistas, patologistas, parece muito óbvio. Mas eu ainda vejo muitos equívocos, né, em relação a lesões benignas e malignas, clinicamente, né? Eu estou falando aqui clinicamente. E também a questão de qual biópsia realizar nessas lesões, né? E, gente, eu trabalhei o dia todo hoje e eu tô muito chateada porque eu esqueci meu computador lá onde eu estava. Então, eu tô aqui com o computador do meu esposo. Não é a aula que eu tinha preparado para vocês, eu tive que improvisar agora, faz 10 minutos. Mas eu vou tentar buscar tudo que eu tinha colocado, tinha preparado algo bem legal, mas esqueci meu computador. Quer dizer, eu acho que eu esqueci, eu espero que eu tenha esquecido. E vamos fazer com que dá. Vou improvisar aqui, mas vai dar certo, tá bom? Então, assim, como diferenciar lesões benignas e malignas clinicamente? Primeira coisa, a primeira resposta para essa pergunta. Na maioria dos casos, não tem como. Essa diferenciação ela é microscópica. É por isso que nós temos que fazer biópsia e exame microscópico. Então, a certeza mesmo você vai ter, na maioria dos casos, quando você faz um exame microscópico. E aí, gente, de vez em quando eu posto umas enquetes no Instagram, uns quizzes no Instagram, e eu tinha até separado uma foto, deixa eu ver se ela tá aqui, porque tava tudo certinho, agora já não tá mais, mas eu tinha separado uma foto de um quiz que eu postei esses dias, e que para mim era uma coisa assim básica, né? Mas o pessoal, eu perguntei assim, que tipo de biópsia fazer nessa lesão? Eu vou ver se eu acho a lesão aqui para vocês. Na verdade, eu acho que ela tá aqui. Deixa eu ver se eu aqui. Esses dias eu postei essa foto, que vários de vocês já viram, certo? Opa, a imagem tá um pouquinho estourada, mas vamos lá. Vamos ter fé aqui, gente, que vai dar certo. Postei essa imagem. Não sei se vocês conseguem ver bem, tá dando para ver. A imagem não tá das melhores, né? Mas tá lá. E perguntei qual tipo de biópsia fazer nesse caso. 550 e poucas pessoas responderam biópsia incisional e 700 e tantas pessoas responderam biópsia excisional. E aí foi que eu entendi que esses conceitos ainda não estão muito claros, né? Tanto para o aluno de graduação quanto para o cirurgião dentista. Porque quando eu olho para essa lesão, eu já enxergo uma lesão maligna e eu sei que eu tenho que fazer uma biópsia incisional. Então, para mim, isso parece algo muito básico, mas muito possivelmente para a maioria dos meus colegas não é. Né? Então, por isso que eu resolvi falar sobre esse assunto hoje, tá? Então, como eu falei, na maioria dos casos, a gente só vai conseguir definir isso microscopicamente, tá? Mas existem, sim, características clínicas e radiográficas que nos levam a pensar em lesões benignas ou lesões malignas. Aqui, outro conceito que eu acho importante que vocês saibam. Lesões benignas existem vários tipos, vários tipos. Mas lesão maligna só existe um, que são as neoplasias. Então, as neoplasias são os únicos tipos de lesão que podem ser benignas ou malignas. Todo o restante, pessoal, é sempre benigno.
Cisto é sempre benigno, doença infecciosa é sempre benigno, processo inflamatório, lesões reacionais e tumores podem ser benignos como podem ser malignos, ok? Então, somente tumor ou neoplasia que pode ser maligno. E quando a gente tem um tumor, uma neoplasia maligna, a gente chama de câncer, certo? Então, vamos lá, vou mostrar algumas imagens para vocês. Então, aqui, nós temos um cisto, tá todo desconfigurada a minha aula, mas tudo bem, certo? Cistos são sempre lesões benignas. Então, às vezes, a gente tem um conhecido, uma conhecida que foi no médico, fez um ultrassom, descobriu um cisto no ovário, tá desesperado, eu tô com um cisto, socorro. Calma, cistos são lesões benignas. Lembrando que eu quero saber se é um cisto, faço ali a minha punção, saiu líquido, tudo indica que a lesão é cística. Oba, é uma lesão benigna, certo? Olha lá, olha que delícia, né? Imagem maravilhosa. Processos infecciosos, como as infecções fúngicas, as infecções bacterianas, as infecções virais, são processos benignos também, tá? Embora muitas vezes eles possam ser confundidos com lesões malignas, certo? Mas aí a gente tem uma característica importante que nos ajuda a pensar na benignidade, que é quando as lesões são múltiplas. Aqui, por exemplo, a gente tem um caso de uma paracoccidioidomicose, que é uma infecção fúngica profunda. Só que o paciente não tinha só essa lesão em mucosa jugal. Ele tinha lesão em lábio, em língua, em palato. Lesões malignas geralmente não fazem isso, não acometem várias regiões, elas acometem uma região só, né? Uma lesão única. Então, já me leva a pensar no processo infeccioso, que é uma condição benigna, tá? Processos reativos, né? Os processos proliferativos não neoplásicos, por exemplo, né? A gente tem o granuloma piogênico, lesão periférica de células gigantes, a hiperplasia fibrosa inflamatória, aqui um pólipo fibroepitelial. Eles também são lesões benignas, tá? Assim como processos neoplásicos, né? E como eu falei para vocês, os processos neoplásicos, nesse caso, por exemplo, é um lipoma, que é uma lesão benigna. Os processos neoplásicos, ou os tumores, são as únicas lesões que podem ser benignas ou malignas. Todas as demais são sempre lesões benignas, ok? Então, falando um pouquinho da neoplasia, né, que é aquela que pode ser benigna ou maligna, a gente sabe que a neoplasia é um crescimento autônomo, então eu não preciso de um estímulo para essa célula estar proliferando, né? Tanto que paciente desenvolveu um lipoma, desenvolveu um chivanoma, não tem um motivo. Não é como um processo proliferativo não neoplásico, onde eu tenho cálculo, tenho cárie, tenho uma raiz residual, tenho algo estimulando. Aqui o crescimento é autônomo, ele é independente. A lesão consegue crescer sozinha, tá? E aí uma dica, né? Neoplasias benignas, a gente utiliza o sufixo oma. Então, terminou em oma, é uma neoplasia benigna. Então, por exemplo, para neoplasias benignas, estão pedindo que eu diminua o brilho da tela, né? Peraí. Diminuir aqui, tá? A neoplasia benigna de epitélio, papiloma, de glândula, adenoma. Os mesenquimais é o mais tranquilo, né? Porque a gente coloca o prefixo, que é o tecido de origem, com o sufixo oma. Então, é de gordura, lipoma, é de cartilagem, condroma, é de vaso sanguíneo, hemangioma, é de músculo esquelético, rabdomioma, é de músculo liso, leiomioma, enfim, né? É de osso, osteoma. Então, oma, tumores benignos, tá? Ai, eu não aguento vocês. Ai, Mateuzinho, saudades. Fiquei tímida. Já as neoplasias malignas, a gente usa o sufixo carcinoma, quando elas são de origem epitelial. Então, o que é carcinoma? Neoplasia maligna é um câncer de origem epitelial. Lembrando, né, que em boca, 95% é um tipo só de carcinoma, que é o espino celular. E para as mesenquimais, o mesmo raciocínio. Gordura, liposarcoma, tá? E a gente usa o sarcoma. Músculo liso, leiomiosarcoma. A cartilagem, condrosarcoma. E por aí vai.
Claro que a gente sempre tem exceções, né? Para dificultar um pouquinho a nossa vida. Algumas doenças terminam com o sufixo oma, mas são malignas. Por exemplo, o melanoma, o linfoma, temos o seminoma, que são todas lesões malignas, mas que terminam com o sufixo oma. Mas agora vocês não esquecem mais, né? Oma, benigno, carcinoma, sarcoma, maligno, tá? Então, assim, gente, pensando em nível microscópico, e aqui eu tenho amigas patologistas que estão aqui, né, que poderiam falar mil vezes melhor que eu, mas em níveis microscópicos a gente tem várias diferenças, hoje não é o intuito da aula, né, mas, por exemplo, tumores benignos, vou até pôr as imagenzinhas aqui para vocês, né, nos tumores benignos as células são células normais, nos tumores malignos nós temos células atípicas, células bizarras, né, pleomórficas. Temos a questão da diferenciação nos tumores benignos, as células são bem diferenciadas, ou seja, elas são muito semelhantes à célula de origem. Já os tumores malignos, eles são indiferenciados, ou seja, as células que proliferam, elas são diferentes da célula de origem. E quanto mais indiferenciado, quanto mais anaplásico, né? Quanto mais diferentes são essas células, pior o prognóstico para o paciente. A velocidade de crescimento, geralmente, tumores benignos crescem bem devagar. Né? Essa é uma informação clínica importante para coletar na anamnese. Olha, faz quanto tempo que o senhor apareceu isso na sua boca? Ah, faz 4 anos. Isso é um bom sinal, é um tempo de evolução longo, né? Agora, se o meu paciente fala, olha, essa lesão apareceu aqui faz 1 mês, aquela lesão enorme, a gente já tem que pensar numa possível malignidade, que são lesões que têm um tempo de evolução mais curto, uma velocidade de crescimento mais rápida. Então, num tumor maligno, a célula ela vai crescer com muito mais velocidade, tá? Olha lá, como vocês estão vendo, ó, como as células são mais rapidinhas, né? Elas crescem com mais rapidamente, com mais velocidade, tá? Isso é uma tendência, tá, pessoal? Isso é uma tendência, não é uma regra. Não é porque o tumor cresceu rápido que ele é maligno e não é porque ele cresceu devagar que ele é invariavelmente benigno, tá? Aqui a gente tem que lembrar sempre, eu sempre falo isso. Não é matemática, a gente não fez um curso da área de exatas, né? Então, não existe regra. O que a gente está trabalhando aqui são com tendências, tá? Além disso, os tumores benignos, geralmente, eles têm um crescimento mais expansivo, ou seja, para fora, enquanto os tumores malignos têm uma tendência a serem mais invasivos, né? A invadir, por exemplo, o tecido conjuntivo, cair nos vasos sanguíneos e, eventualmente, produzir a metástase, tá? Então, tumor benigno não metastatiza. Não existe metástase para tumor benigno. Quem metastatiza é câncer, tá? Por quê? Porque as células malignas, elas conseguem entrar ali, ó, num vaso sanguíneo, né? Ó, caiu no tecido conjuntivo, pronto, entrou num vaso sanguíneo, num vaso linfático, essa célula pode se disseminar e começar a proliferar num órgão distante, né? Que nós chamamos de metástase à distância, que piora muito o prognóstico para o nosso paciente. E uma outra questão também é que tumores benignos recidivam mais raramente. As lesões malignas tendem a recidivar com mais frequência. Mas isso também não é uma regra. Se nós pegarmos uma lesão benigna, um cisto, como por exemplo o queratocisto odontogênico, ele é benigno, mas ele recidiva, né? Então também não é uma regra, tá? É uma tendência, como eu falei para vocês. Bom, então vamos lá, né? Mas a proposta hoje era a gente falar sobre as características clínicas, né? Então, clinicamente, o que eu posso ver no meu paciente que me leva a pensar numa lesão benigna e não numa lesão maligna? Basicamente, gente, nós vamos pensar em lesões benignas quando eu tenho lesões bem delimitadas, tá? Expansivas, quando são lesões que têm um caráter mais expansivo e menos invasivo. As lesões não ulceradas, frequentemente são... a ulceração de superfície ela é mais comum em tumores em lesões malignas.
E também a coloração rósea, né? Aquela lesão normocrômica, a coloração semelhante à mucosa circunjacente, tudo isso nos faz pensar em lesões benignas. Então, vejam aqui uma imagem. Olha essa lesão, né? Já mostrei essa lesão para vocês hoje, mas a gente tem um nódulo bonito ali em mucosa labial. Vejam que a coloração é rósea, é um nódulo césseo, redondinho, bem delimitado. Se você perguntar para o paciente faz quanto tempo que isso apareceu na sua boca, ele vai falar que faz uma lesão benigna. Isso aqui é o típico caso que a gente olha e a gente não pensa em câncer. Embora o paciente assuste, e alguns colegas assustem também, claramente, né, pra gente que está acostumado, isso aí é uma lesão benigna, que não requer tantas preocupações, né? Assim como esse casinho que eu mostrei para vocês, né? Um nódulo em palato, o paciente usa prótese total, bem pediculado, bem rósea, o tempo de evolução bem longo, sem ulceração, indolor, é lindo, né? Que nódulo essas lesões são lindas, eu acho lindo, né? Eu sou suspeita. Então aqui também totalmente característica de benignidade, tá? A gente não vai olhar para isso aqui e pensar em hipótese alguma em uma lesão maligna, tá? Agora, o que eu vejo em uma lesão que acende o alerta? Eu falo, meu Deus, isso aqui pode ser uma lesão maligna, né? São as características contrárias. Então, por exemplo, se a minha lesão ela é mal delimitada, se ela é infiltrativa, se eu palpo e eu sinto um endurecimento, quando a gente sente que esse endurecimento é um sinal de que ela está invadindo. Então, as bordas endurecidas, a ulceração de superfície geralmente também não é um sinal legal. A gente já começa a pensar também em malignidade, formação de crosta. E aqui um detalhe importante: lesões que não doem, né? As pessoas, elas têm a falsa sensação de que uma lesão, um câncer de boca vai doer. E, infelizmente, ele não dói, né? Principalmente nos estágios iniciais. Esse é o grande problema, porque a lesão que não dói, o paciente não procura ajuda. Então, isso acarreta um diagnóstico tardio, né? Você perde a chance de fazer um diagnóstico precoce. Então, quando o seu paciente chega e fala que tá com uma lesão e que tá doendo, aparentemente é um bom sinal, tá? Provavelmente é de origem infecciosa, inflamatória, não é uma lesão maligna. Aparentemente, tá? Novamente, essa não é uma regra, tá? Pessoal do estômago buco aqui, ó, lesões endofíticas, ulceradas, bordos elevados, endurecidos, crescimento rápido, com certeza, tá? Por isso a nossa importância no diagnóstico inicial, sem dúvida nenhuma. E, gente, esse papel é do dentista, não tem outro profissional que vai fazer isso. Dificilmente o médico vai diagnosticar uma lesão de boca, tá? Cada um no seu quadrado. Eu já peguei lesões malignas sendo tratado pelo médico com onsimon, tá? Por um tempão. Então, não é negligência, é porque é realmente cada um na sua área. Então, o papel é nosso, tá? É do cirurgião dentista, não só do estomatologista, tá? De qualquer cirurgião dentista. Então, vou mostrar alguns exemplos aqui, vocês vão ver como é diferente a lesão maligna, né? Ela já eu acho bonita, mas na verdade ela é feia, né? Olha lá, isso aqui é o típico negócio que você olha, um caso aqui do nosso projeto. Isso aqui você olha e você, para quem é da área, eu acho que aqui até para quem não é, você já fala, né? Você faz a biópsia porque você tem que fazer, mas é praticamente um diagnóstico dado já. Isso aí é lesão maligna. Só que o paciente já não está conseguindo mais mexer a língua, você palpa, é bem endurecido. É muito comum, estão vendo essa área mais branca, mais amarelada? Isso é necrose, tá? A lesão maligna gosta muito de formar áreas de necrose. Por esse motivo, frequentemente a gente tem um odor bem desagradável. O paciente pode ter trismo, né? Casos avançados, ele já pode começar a sentir dor, pode ter parestesia, hemorragia, tá? Olha a diferença, né? Esse caso é da FOB,
né? Na época em que eu estava aí na pós-graduação, olha lá a diferença, né? Ó, em assoalho de boca, olha quanta necrose. Tudo isso em branco que vocês estão vendo aí, ó, amarelado, esverdeado, isso é necrose. Ah, isso é um péssimo sinal. Isso aqui não tem como você olhar e falar, ai, vamos passar um Silon uma semana para ver se diminui. Pai amado, não vai diminuir, gente, tá? Isso aí só vai aumentar. Isso aqui é para ontem, tá? Isso aqui é para ontem mesmo. Outro caso também aqui do nosso projeto. Percebam que assoalho de boca é um local muito frequente para lesões malignas. E é um local complicado, porque ele é muito irrigado, o epitélio é muito fino, então a gente tem mais chances de metástase nessas regiões, tá? Então, mas estão vendo lá, ó, áreas brancas, áreas vermelhas, você palpa isso é endurecido, é ulcerado, tem um odor fétido, né? Então, isso é. Olha quem tá aqui, Letícia, minha amigona. Gente, essa aqui é a rainha da da oncologia. Maravilhosa, na lesão oral de câncer em estágio avançado, a dor pela invasão dos tecidos ao redor. Isso aí. Geralmente, quando o paciente está sentindo dor, é porque a lesão já está num estágio avançado, tá? Porque, infelizmente, no estágio inicial, essas lesões não doem, né? A meu ver, seria bom se isso começasse a doer desde o começo. Mas, infelizmente, não é assim. Elas vão começar a doer só nos estágios mais tardios, tá? Geralmente, pergunta lá da LCND odontologia, né? Geralmente o paciente, na maioria das vezes, vai ser etilista ou tabagista, certo? Desculpa, gente, balancei aqui. Certo, tá? Na maioria dos casos não é regra, tá? Mas sim, na maioria dos casos, nossos pacientes são etilistas crônicos, né? Alcoolistas crônicos e tabagistas, tá? Estão fortemente associados aí com câncer de boca. Aqui já é uma lesão de lábio, né? Aqui já está mais relacionada à exposição à radiação solar, muito mais do que ao cigarro e ao álcool. Estão vendo a formação de crosta? Olhem as bordas. A gente não consegue palpar, né, pela imagem, mas acho que dá para ter a sensação que são bordas endurecidas, né? Bordas elevadas, endurecidas, cartonadas, né? A gente fala que são bordos cartonados. Aqui em região retromolar, né? Que às vezes o paciente é um lugarzinho também que o paciente demora para ver, tá? Quando é benigna, a úlcera cicatriza em média em quantos dias? A gente protocoliza que úlceras, que daí úlceras benignas geralmente são úlceras traumáticas ou são aftas, né? Estomatite aftosa. A gente preconiza 15 dias, tá? Não regrediu em até 15 dias, que seria assim, o normal ela regredir em até 15 dias. Não regrediu em 15 dias, biopsiar, tá? Mas aí vai depender muito do caso. Por exemplo, uma cialometaplasia necrosante, ela pode levar mais de 6 semanas para cicatrizar e é uma lesão benigna. Então, depende de cada caso. Mas a conduta não cicatrizou em 15 dias, biópsia para descartar a malignidade, tá? Caso não exista um céu na cidade que o cirurgião dentista atua, encaminhar para faculdades, eu acho que é sempre uma excelente opção, tá? Muitos colegas às vezes perguntam para quem eu encaminho, não tem nenhum estomatologista, ou o paciente não tem condição. Eu acho que sempre que possível, se tiver uma universidade, uma faculdade que tenha um serviço de estomatologia, um projeto, ou pelo menos um serviço da bucomaxilo, porque às vezes eles dão conta aí, né, desses casos, absorvem esses casos. Eu acho que é sempre o ideal, né? Porque geralmente na faculdade você vai ter uma equipe de professores, então o paciente ele vai conseguir ser acolhido, tá? Aqui, para a faculdade, para o paciente ser encaminhado para cá, tem que ser via UBS, tá? Unidade Básica de Saúde. Então, ele vai para a UBS encaminha aqui para a faculdade. Meu Deus, professora Nelly! Professora Nelly, que foi minha professora, ela é a rainha da estomatologia, da periodontia também. Que honra, professora! Agora fiquei tímida. O que eu sei de estômago, muita coisa aprendi com ela, aprendo com ela todos os dias, que eu tenho a sorte de tê-la como minha parceira. Já peguei casos em pacientes que nunca fumaram e beberam, isso é bem relativo.
Totalmente. Eu tinha separado uns casos aqui, mas já não, já como eu falei, né? O meu computador ficou. A gente tem visto alguns casos em mulheres jovens que nunca fumaram. Hoje tem a relação com HPV também, né? Principalmente as lesões de orofaringe. Nós temos outros fatores etiológicos, né? Então, narguile, né, pessoal, que hoje também está um pouco em alta aí, já está se estudando essas associações. Então, não é porque o paciente não fume nem bebe que ele não vai ter câncer de boca. Infelizmente, esses pacientes não é regra também, eles podem ter, tá? Bom, e radiograficamente, né? Radiograficamente, gente, é o mesmo raciocínio, tá? Lesões benignas, elas vão ser bem delimitadas, elas geralmente vão deslocar dentes e vão expandir corticais. Halo radiopaco. Halo radiopaco é muito característico de lesão de crescimento lento, onde o osso está tentando conter aquela, né, aquele crescimento daquela lesão. Então, o halo radiopaco é um ótimo sinal de benignidade, tá? Novamente, aquele caso está aparecendo meu reflexo ali, né? Mas a gente vai fazendo do jeito que dá, tá, pessoal? Mas vejam, estão vendo lá aquele cisto que eu mostrei para vocês, ó, uma área radiolúcida, bem delimitada. Vejam como ele jogou o premolar lá para baixo, né? Então, deslocamento de dentes. Olha a radiografia oclusal, a expansão de cortical vestibular, de cortical lingual. Então, isso é muito característico de lesão benigna, tá? E essas lesões podem ser radiopacas ou hiperdensas também, né? Não é necessariamente, não são lesões radiolúcidas só não, tá? Nós temos lesões radiopacas também. Esse caso também é da FOB USP, tá? É um fibrodontoma ameloblástico. E vejam, ó, bem delimitado, né? Ele até empurrou o canal mandibular lá para baixo. Então, tudo isso sugere benignidade, né? Um tumor maligno, geralmente, ele vai destruir, ele não vai expandir, ele não vai ter essa delimitação. Essa é uma característica de malignidade, ó. Estão vendo? A gente chama de ruídas de traça. É a traça que foi roendo mesmo ali a região, estão vendo? Então, áreas mal delimitadas. Lu, você tá aqui. Gente, tá cheio de professor aqui. Professora Lu, amiga, ó, saudades. Lesões mal delimitadas, reabsorções radiculares, destruição de corticais, tá? Tudo isso indica malignidade. Olha lá, ó a ruída de traça. Isso aqui é péssimo sinal. Olha o dente reabsorvido. Isso aqui você tem que olhar e tem que e assusta mesmo, tá? Professora Natália Bigeri de Londrina. Nossa, gente, que saudade de vocês. Que honra ter vocês aqui. Nossa, muito feliz mesmo. Amigas de Bauru, amigas de Maringá, ixi, tem de Londrina, tá maravilhoso. Muito feliz. Esse caso aqui, a professora Nelly com certeza conhece, um caso do nosso projeto que ela é coordenadora aqui, que é um projeto muito lindo, o projeto Vida, que ele funciona paralelamente ao projeto Lebu, onde são atendidos os pacientes oncológicos, né? Feito o preparo, o tratamento desses pacientes que estão em tratamento oncológico. Então, vejam a lesão em boca e vejam a radiografia, estão vendo? Olha os dois premolares flutuando. Estão vendo? Olha lá, os dois. Isso, dentes flutuando também nunca é um bom sinal, tá? Olha a fratura patológica da mandíbula, né? Então a lesão ela vai roendo, destruindo até fraturar essa mandíbula, tá? Outro caso também do projeto Lebu e do projeto Vida, olha lá a ruída de traça. Estão vendo? Parece que veio um bichinho mesmo ali e foi roendo, né? Isso é muito característico de lesão maligna. E aqui eu chamo atenção para os radiologistas, é papel do radiologista laudar e chamar atenção para essas alterações, essas áreas essas áreas osteolíticas, né? Essas áreas mal definidas, mesmo que elas sejam muito sutis. Às vezes vale a pena a gente pecar por excesso, porque às vezes o primeiro sinal é radiográfico e
Né, e é o nosso papel, cabe ao radiologista também, que está laudando ali, avaliar, tá? E aí nós temos outros sinais e sintomas, como eu comentei com vocês, né, que nos levam a pensar em lesões malignas, odinofagia, que é dor ao engolir, disfagia, que é a dificuldade, perda de peso, o paciente perdeu muito peso recentemente, está com dor na face, dor de ouvido, de repente mobilidade dentária ou hemorragia, parestesia recente, assim, de início súbito, também nunca é um bom sinal. Odor fétido, né? Um odor necrótico. E também as linfadenopatias, né? Que eu vou comentar um pouquinho mais. Tem linfonodo palpável. Também não é um bom sinal, tá? Em relação aos linfonodos, talvez essa é uma aula bem básica, né? Que a gente tem bem no começo da graduação. Então, eu fico um pouco preocupada porque a gente aprende a palpar linfonodos, mas quando a gente vai para o consultório, a gente não faz isso. Eu faço porque eu sou estomatologista, né? Se eu não fizer, pelo amor de Deus, mas eu sei que a imensa maioria dos dentistas não faz nem o exame intraoral, né? Completo. Então, palpem linfonodos, porque o linfonodo ele pode ser o primeiro sinal da doença. Se o tumor for em garganta, por exemplo, o paciente está com um tumor de garganta que não dá para ver. E o primeiro sinal é um linfonodo aqui na região cervical ou na região submandibular. É sim o nosso papel detectar, tá? Então, os linfonodos oriundos aí de processos benignos, geralmente inflamatórios infecciosos, eles são aumentados, tá? Geralmente eles são móveis, têm uma consistência normal e, principalmente nas lesões inflamatórias, eles são doloridos, tá? O grande problema são os linfonodos aumentados, endurecidos, então eles são endurecidos e fixos, além de serem indolores. Esses linfonodos, eles podem ser linfonodos metastáticos, então é sinal de que a doença já está avançada. E como eu falei, né, se você não detectou o tumor primário, o linfonodo pode ser o primeiro sinal da doença. Então eu vi um linfonodo e não estou vendo nada na boca, caminha o paciente para o médico, para um otorrino, para um cirurgião de cabeça e pescoço, ou pede um exame mais avançado, né, uma tomografia, uma ressonância, para avaliar se esse paciente não está com tumor na região de orofaringe, por exemplo, tá? Bom, deixa eu ver algumas perguntas aqui. Eu queria muito saber sobre linfonodos. Linfonodos eu vejo que o pessoal tem muita dificuldade, tá? Mas não é difícil. O importante é a gente palpar. A palpação não é difícil, ela não leva tanto tempo. Às vezes a pessoa pensa, mas o paciente nem tá pagando a consulta que deveria pagar, né? E eu vou perder tempo fazendo isso, pelo amor de Deus, isso é completamente equivocado, né? Você não está perdendo tempo, você está investindo tempo, e não vai mais do que 2, 3 minutinhos para você fazer, né? Pessoal radiologista respondendo. Ruída de traço e saca-bocado, sim, são basicamente o mesmo aspecto, tá? Tem algumas literaturas que falam desse aspecto de saca-bocado. Profs, depois tu pode explicar por que deve fazer a biópsia, eu vou explicar agora, tá? O aspecto raio de sol também é para maligno? Sim, aspecto raio de sol geralmente tá mais associado a tumores malignos, em especial o osteosarcoma, tá? Pessoal da odontoimaginologia, né? Com certeza é o nosso papel, a gente tem que ter muita atenção. Às vezes essas coisas passam pelo radiologista e não podem passar. Professora Letícia, né? Ela que atende esses pacientes com muita frequência. Parestesia e trismo de início súbito, gente, acende a luz vermelha total. Não é bom sinal, tá? Investiguem, porque não é coisa boa, tá? Geralmente. Bom, depois se ficar alguma coisa aqui eu vou vendo, tá? Lesões fibróceas podem causar reabsorção radicular, mesmo com crescimento lento em fase de acompanhamento? Pode, tá? Eu já vi, inclusive, displasias semento-ósseas, periapicais, floridas, causarem reabsorções ósseas. Não chegam, reabsorções dentárias.
não chegam a ser essas reabsorções como a gente viu aqui nas lesões malignas, mas podem, como eu falei, não existe regra. Lembrando que lesões fibrósseas são lesões benignas, tá? Sempre benignas. No caso de acharmos um linfonodo alterado, já indicamos ao médico oncologista imediatamente? É uma opção, é melhor você indicar do que você não fazer nada. Mas você pode solicitar uma ultrassonografia, por exemplo, ou fazer uma biópsia, que a gente não está tão acostumado a fazer, que é a biópsia aspirativa por agulha fina, tá? É uma das indicações desse tipo de biópsia, é para linfonodos, para a gente detectar, né, se são linfonodos metastáticos, tá? Quando removido um carcinoma em língua, é protocolo remover linfonodos do pescoço? Não diria a palavra protocolo, tá? Até porque o tratamento, gente, é único e exclusivamente decidido pela equipe médica. Nós não interferimos no tratamento. Então, sempre que um paciente tem uma lesão maligna, ele vai passar por um escaneamento, uma varredura, digamos assim, para investigar as metástases, seja em linfonodos, seja em órgãos distantes, qual é o estadiamento desse tumor. Então, em tudo isso, o médico vai ter que se basear para decidir o tratamento. Mas se eu tenho metástase em linfonodo, sim, o esvaziamento ganglionar vai ser realizado, tá? Mas isso é decisão médica. A gente não interfere. O que a Lê falou aqui, a Letícia. O linfonodo metastático não deixa dúvidas. Ele é muito diferente da palpação, é inconfundível. Eu acho que todo mundo que um dia, né, se palpar um linfonodo metastático vai saber. Né? Ele é fixo, ele é endurecido, ele é bem aumentado, tá? E frequentemente vai ter a lesão intraoral ali para denunciá-lo também, né? Depende do estadiamento, tá, gente? O estadiamento não é algo que eu vou comentar hoje, porque levaria bastante tempo, mas o estadiamento é uma linguagem, né, universal, onde depende do tamanho do tumor, da extensão metastática para linfonodos e para órgãos distantes. Então, dependendo em que grau tá esse tumor, o médico vai definir, né? Se é caso para rádio, para químio, para cirurgia, para esvaziamento, decisão médica, tá? Dá para ver alguma alteração na panorâmica em tecidos moles quando o câncer ainda não causou destruição óssea significativa? Não. Principalmente na panorâmica, tá? A maioria dos casos, câncer de língua, lábio, obviamente, nós não temos sinais no exame de imagem. É só quando a lesão vem de dentro do osso mesmo, por exemplo, um osteosarcoma, que é muito mais raro, ou, por exemplo, um carcinoma espinocelular em assoalho de boca que já começou a invadir o osso. Mas para aparecer na radiografia, ele já tem que estar num estágio mais avançado, tá? Para aparecer na radiografia. Então, se apareceu na radiografia, é porque já está bem avançado, tá? Professora, quando há uma linfadenopatia em uma lesão reacional, uma lesão benigna, pode acontecer de depois de remover a lesão e a causa, essa condição dos linfonodos continuarem? Pode, tá? Podem ter linfonodos, eu não lembro exatamente o termo, mas como se fossem residuais. Eles ficam, né? Eles ficam aumentados. De vez em quando tem aluno, quando a gente dá aula de linfonodo, dá 10 minutos começa a chegar um monte de aluno. Ah, eu achei, desesperados, né? E às vezes tem um ou outro aumentadinho que pode ser aí residual mesmo, tá? De um processo benigno, tá bom? Bom, vamos lá. O que fazer? Biópsia. Claro que a biópsia, gente, é para alguns casos, né? Feita herpes, candidose, afta. Não preciso fazer biópsia, tá? A biópsia ela é empregada quando a gente realmente quer chegar a um diagnóstico definitivo. Quando que a gente faz a incisional? Eu deixei ali em cor de rosa, destacado. Suspeita de malignidade. Então, por isso que é importante você olhar para uma lesão clinicamente e pensar, é benigno ou é maligno? Porque se eu olho para a lesão e penso, tem cara de lesão maligna, a biópsia tem que ser incisional. Porque se você remove a lesão completamente, você está subtratando o paciente, você não retira a margem necessária, e além disso o médico ele vai perder referência, né, na hora de tratar essa lesão.
Então, suspeitei de malignidade, biópsia incisional sempre. Isso é regra, gente. Isso é a maior regra. Tá lá a nossa lesão, ó. Pra mim, apesar dela estar assim bem delimitada, ela tem esse aspecto verrucoso, tem uma placa branca ali um pouquinho mais anteriormente. Quais eram as nossas hipóteses? Um carcinoma verrucoso. Gente, eu tenho 5 minutos só. Nossa, mas assim, não falta muito, mas eu acho que eu vou ter que desligar e começar de novo, tá? Senhor, eu falo muito, não me conformo com tanto que eu falo. Vou mostrar esse caso, gente, daí eu encerro e volto, mas assim, tá acabando, eu prometo, tá? Eu nunca me aguento. Eu falo muito. Então, vejam ali, ó. As nossas hipóteses: carcinoma verrucoso e carcinoma espinocelular. 2 hipóteses malignas. Ah, não, errou. Tem mais 15. Ah, 15 acho que dá, gente. Então tá bom. O pessoal errou aqui, eu não tô contando o tempo, tá? Então, nós vemos ali, né? As 2 hipóteses eram malignas. Qual biópsia fazer? Incisional. Vejam, ó, apenas uma parte da lesão está sendo removida, tá? Pegando um pouco de tecido sadio e um pouco da lesão. Tá aqui a peça, tá? Que foi removida. Olha a sutura. Ah, mas o paciente vai embora com a lesão na boca? Vai, infelizmente, ele tem que ir embora com a lesão na boca, tá? A gente só pode remover um fragmento e, nesse caso, realmente era uma lesão maligna, tá? Era um carcinoma. Já a biópsia excisional, quando que eu uso? Sempre que der. Dá para fazer excisional? Faz excisional. Por quê? Na excisional, além de você estar fazendo o diagnóstico, você já está tratando o paciente. Ele vai embora e está tudo bem, né? Então, em lesões clinicamente benignas, biópsia excisional. Ah, tá, mas as minhas hipóteses foram granuloma piogênico, lesão periférica de célula gigante, sei lá, e carcinoma espinocelular por último. Biópsia incisional, tá? Se uma das suas hipóteses é benigna, é maligna, mesmo que ela seja remota, aí você tem que fazer biópsia incisional, tá? Fora isso, suas hipóteses são benignas, remove a lesão completamente, biópsia excisional, tá? E fica tudo certo. Olha lá, ó, esse caso também é aí da FOB, um nódulo em mucosa jugal, tem até a marquinha dos dentes ali, ó, o paciente mordia essa bolinha. Rósea, tempo de evolução longo, superfície lisa, total característica de benignidade. Hipótese diagnóstica, fibroma traumático, hiperplasia fibrosa focal. Conduta, olha lá, biópsia excisional. Você remove a lesão, faz o diagnóstico e o paciente ainda vai embora tratado, né? E aí eu queria mostrar para vocês, estava tudo certo na minha outra apresentação, mas vamos lá. Com fé, vai dar tudo certo. Algumas lesões que nos enganam, tá? Então, assim, ai, fiz uma caca aqui. Nem tudo é tão lindo sempre, né? Não vou falar aqui que eu sou tão maravilhosa. Meu Deus, eu sou maravilhosa, eu nunca errei. Uma lesão nunca me enganou, porque eu sou demais de jeito nenhum. Nós somos enganados sempre, constantemente, né? Essas lesões, elas são melindrosas. Então, ninguém é tão bom assim, né? Eu vou mostrar esse caso, que também é um caso da FOB. Estão vendo, ó, uma mancha em palato. Estão vendo uma manchinha vermelha em palato. Acho que tá dando para ver, né? Tratada como candidose, tá? Candidose, que é o termo mais correto, pelo profissional, por alguns meses. Gente, eu tô tratando uma candidose. Tô passando uma estatina, tô passando Dactarin, passou 15, 20, 30 dias e aquilo ali, nada. Não mexeu, não aconteceu nada. Não fica brincando com isso, né? Foi realizada a biópsia incisional. O diagnóstico foi de um carcinoma mucoepidermoide, uma lesão maligna, um tumor de glândula salivar. Então, aqui eu quero chamar muita atenção para as lesões de glândula salivar. Porque dentre todas as lesões, eu acho que são as que a gente mais pode se enganar,
tá? Os tumores de glândula salivar são um grupo muito complexo. Pensando em glândula salivar menor, eles acometem principalmente palato. E aí as lesões benignas e malignas, elas podem ser muito parecidas e a gente fica na dúvida de fazer biópsia incisional ou excisional. Então são as lesões mais traiçoeiras, assim, onde a gente realmente pode se enganar, tá? Eu vou mostrar outro caso da FOB aqui também, né? A FOB tá bombando hoje aqui, ó. Estão vendo essa lesão ali no palato? É uma moça de 21 anos, deve ter a idade da maioria de vocês. Estão vendo, ó? Um nódulo ali, né, em formato de cúpula no palato, na região posterior, e tem uma ulceração, né? Acho que dá para ver claramente ali, ó. Tá? Olha que loucura. Isso aqui foi tratado pelo médico, aquilo que eu falei para vocês, foi tratado pelo médico durante 5 anos. Tratado não, né? Ela foi ao médico há 5 anos e o médico deu um diagnóstico de toro palatino. Aí agora eu quero ouvir vocês. Isso parece um toro palatino? Toro palatino geralmente é duro a palpação e é na linha média do palato, tá? Linha média do palato. Fizemos a biópsia incisional e o diagnóstico foi compatível também com carcinoma mucoepidermoide. Aí vocês imaginam um câncer, um carcinoma mucoepidermoide numa menina de 21 anos sendo tratado não, né? Conduzido como um toro palatino. Tá? Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer em hipótese alguma. E aí foi para cirurgia. Ela deu sorte ainda porque era um carcinoma bem diferenciado, tá? Então não precisou de uma... Isso aqui é feito pelo médico, tá, gente? Que tá tratando aqui, isso aqui é cirurgia feita pelo médico. Tá? Ó, mas olha lá o tamanho, né, da cavidade. Olha o buracão lá. Sutura, ficou uma comunicação aí, não teve como, tá? Vejam que era um paciente bem jovem. Persistiu uma comunicação, aí nós fizemos uma plaquinha de acrílico, né, para tentar ajudar. Tá aqui 1 ano de preservação. Felizmente ela ficou bem, mas a história podia ter sido diferente, tá? Olha, tem uma patologista aqui, linda lâmina. Ah, eu acho as lâminas lindíssimas. Não que eu goste tanto assim delas, né? Não, brincadeira, eu gosto, mas acho principalmente elas muito lindas. Algumas em especial são lindíssimas. Enfim, vejam como pode enganar. E aí, para terminar, o que eu tinha... até eu queria mostrar para vocês que esses dias alguém até postou no Instagram e eu achei maravilhoso. E aí eu fui pegar o artigo para ler. Deixa eu achar aqui. Ai, gente, espera só um pouquinho aqui. Eu recomendo esse artigo, é do pessoal da Unicamp. Professor Alan Roger. Eu vi que é um time grande, tem um pessoal de Minas, um pessoal do Rio de Janeiro, de São Paulo, então foi um estudo multicêntrico. Eu achei o estudo maravilhoso. Foi publicado na Oral Diseases, tá? Se vocês quiserem dar um print na tela, ó, esse trabalho aqui. Alguém postou esses dias, eu não me lembro exatamente quem foi, tá? Mas é um trabalho belíssimo. Que eles foram, né, tentar pegar alguns... Como predizer clinicamente se uma lesão em palato, né, uma neoplasia em palato é benigna ou maligna, para a gente optar realmente em fazer a biópsia incisional e excisional. Então, eles colocam logo na introdução do trabalho, né, que a distinção clínica entre tumores benignos e malignos, ela é muito desafiadora, e isso interfere na decisão de você fazer uma biópsia incisional ou excisional, né? A gente fica na dúvida, tá? E é aquilo que eu falei, se o tumor é removido por biópsia excisional, a gente vai estar subtratando, né? Eu não tratei esse paciente adequadamente, até porque quem trata é o médico, tá? Os tumores malignos, eles são ligeiramente mais comuns no palato de mulheres, tá? E, entretanto, no trabalho, apenas dor, superfície irregular, coloração azulada ou arroxeada, ulceração e presença de telangiectasias foram significantemente associadas com malignidade. Então, o que ele quis dizer? Sempre que eu tenho ulceração, alteração de cor, as telangiectasias,
né? Tudo isso sugere que são lesões malignas, ok? Só que olha aqui, ó. 4 casos de adenoma pleomórfico, que é uma lesão benigna. E olha lá, ulcerados, com alteração de cor, superfície irregular, cara de malignidade. Olha como enganou, né? Total cara de malignidade. E olha esses 4 casos aqui, ó. Tumefações bem mais inofensivas, né? Aparentemente, bem menores, róseas, sem ulceração, sem alteração de cor. Esses 4 casos eram tumores malignos. Então, para vocês verem como engana, né? Lesão em palato engana demais. E aí, eles fizeram análise estatística, né? Desses 5 parâmetros, colocaram lá no modelo de regressão e observaram que apenas a dor e a alteração de cor, realmente, estatisticamente falando, né? Puderam ser correlacionados com o diagnóstico de malignidade. O que isso quer dizer? Que se eu vejo alteração de cor, uma lesão mais azulada, mais arroxeada, e se o paciente tem dor, ele tem lesão em palato, aí eu realmente preciso desconfiar que é uma lesão maligna. Não é regra, mas ajuda muito a gente pensar, né? E aí a gente opta por fazer a biópsia incisional nesse caso, tá? E aí eles colocam, né, ó, que infelizmente não existe uma característica patognomônica única para falar é maligno. Isso não existe, tá? Cada caso tem que ser cuidadosamente avaliado para garantir um tratamento, um diagnóstico, né, e terapêutica, uma terapêutica adequada. Então não tem regra. Ah, apareceu isso é benigno, apareceu isso é maligno, isso não existe, tá? Mas eles viram nesse trabalho que dor e alteração de cor podem sugerir malignidade para lesões de glândulas salivares. Bom, agora eu tenho 5 minutos mesmo. E aí eu quero mostrar rapidamente um caso para vocês. Esse vai para os radiologistas, tá? Aqui é uma radiografia analógica. Faz um tempinho, esse paciente apareceu aqui na UEM. E a gente ainda não tinha o equipamento digital. Eu acho que se a imagem fosse digital, com certeza a gente teria uma outra percepção. Mas para os radiologistas, se vocês observarem, tem uma pequena regiãozinha aqui, mas é assim, uma ruidinha de traça que eu vou ser bem honesta, não sei se eu laudaria. Talvez passasse despercebido, tá? Só que aí, felizmente, o que não acontece na clínica de radiologia, mas como foi na faculdade, a gente pediu para ver o paciente, tá? Estão vendo ali uma imagem bem pequenininha. A gente pediu para ver o paciente e a gente viu uma região estranha na boca. E ele falou, olha, faz 3 meses que o dentista do posto me passou um Silon. E eu vim por causa dessa lesão, ele pediu uma radiografia e eu tô tratando faz 3 meses com um Silon A em hora base. E aí nós fizemos a tomografia e aqui acho que não vai dar para vocês verem muito bem a imagem, mas o pessoal da radiologia vai olhar, olha lá. É muito sutil. Eu não vou dizer que é fácil de ver, porque não é. A Érica conhece essa panorâmica. A Érica conhece esse paciente, né, Érica? A Érica praticamente casou com esse paciente lá no Projeto Vida. Olha uma rarefação, ainda que muito sutil, hein, radiologistas? Né? Difícil, eu sei que é muito difícil. Lá na reconstrução axial. Uma leve ruidinha de traça. O Oncilon é a minâncora da odontologia, com certeza. Não tenho dúvidas. E aí, quando a gente olhou na boca, a gente viu essa imagem, essa ulceração. E, gente, 3 meses com o Oncilon não melhorou. E aí o paciente tem essa imagem radiográfica, não deve ser coisa boa. Estão vendo ali? Isso aqui acho que foi depois de pouquíssimo tempo. Olha como já piorou lá atrás. Isso aqui coisa boa não é, tá, gente? Fizemos a biópsia, olha como aumentou rápido e era um carcinoma espinocelular, tá? Esse é o paciente antes e depois do tratamento. Tá vendo como ele tá magrinho? Pós-tratamento e a ressecção. Então, tá vendo que é sério, né? Olha, lembra do tamanho da reabsorção na radiografia? Olha o tamanhão da ressecção, né? Então, essas lesões são mutilantes e têm que ser diagnosticadas precocemente, tá joia?
Bom, gente, o que eu tinha para passar era isso. Eu tentei improvisar agora porque o conteúdo... Mas era basicamente isso, tá? Faltou uma outra imagem, mas também não ia dar tempo. Eu acho que eu respondi. Na dúvida, é melhor fazer incisional e ampliar depois, se vier benigno, do que fazer excisional e ser maligno e você subtratar e perder a referência. Com certeza, isso interfere na sobrevida. Quem está falando isso é a doutora Letícia Lang, que sabe tudo de pacientes oncológicos, tá? Vitor, eu não sei se tem mais perguntas aí, mas eu acho que eu respondi bastante coisa, o nosso tempo está acabando. Caso que faz nossa espinha de estudante ficar gélida, não só do estudante, tá? A nossa também. Eu acho que é isso, gente. Gabriel, meu aluno, esperar a quarentena para voltar, né? Tô com saudade de vocês. Sinal que meus alunos não enjoaram de mim ainda. Obrigada, gente. Fico muito feliz. Ana, Regina, maravilhosa. Um prazer ter você aqui. Um dia vamos fazer uma live, nós aí, patologia e estomatologia, né? Fazer uma parceria. Gente, eu acho que é isso, então. O Vitor falou que não tem mais perguntas. Novamente, eu quero muito agradecer o pessoal de Bauru. Eu quero deixar aqui também meu agradecimento ao professor Paulo, que eu sei que acho que ele é o tutor aí da Liga, ele sempre está muito envolvido. Ele não está aqui, mas fica um convite para ele fazer uma live para o meu Instagram também, vai ser um prazer. Eu pensei dele falar um pouquinho sobre pós-graduação em estomatologia, quais são os caminhos que o estomatologista pode seguir. Então, pessoal, fala para ele que para ele aceitar meu convite, que vai ser um prazer bater esse papo com ele. E mais uma vez, saudades de Bauru, obrigada por tudo. Eu tinha colocado uma foto, eu em Bauru, professor Paulo, professor Damante, para mostrar para vocês, mas enfim, fica para uma próxima. Obrigada por todo mundo que esteve aqui, bastante gente, sempre um prazer. Tem muita gente pedindo live, tá, gente? Não dá para fazer todo dia, porque a gente tem que trabalhar, tá? Mas tá bom?